Quero cumprimentar a todos com boa noite. A paz do Senhor Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos dar início a mais um culto nesta noite e que venhamos abrir os nossos corações para ver Deus falar conosco nesta noite, amém? Quero convidar a todos que pudessem dobrar os seus joelhos para juntos nós levarmos ao Senhor em oração. Aquele que não puder dobrar os seus joelhos, ore sentado, mas peço que todos orem ao Senhor nesta noite, amém? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, maravilhoso és Tu, ó Deus eterno. Obrigado, Pai amado, por essa rica oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui na Tua casa, para buscarmos a Tua presença, para que, Senhor Jesus, aprendemos mais e mais da Tua palavra, Senhor. Pai amado, Deus eterno, todo-poderoso, visita a cada coração nesta noite, ó Pai. Senhor Deus, que cada um que adentrou este lugar, Senhor, venha, Senhor, verdadeiramente abrir os corações para ouvir a Tua palavra. Senhor Deus, vai modificando, vai tratando com cada um nesta noite, ó Pai. Que através do conhecimento, que através, Pai Santo, de nós aprendermos a Tua palavra, vai aumentando a nossa fé, o nosso temor, e vamos vivendo, Pai Santo, cada dia mais em santidade, aprendendo, Senhor, a fazer o Teu querer a cada dia, ó Pai amado. Senhor Deus, não é fácil o dia a dia, os problemas, ó Papai, as preocupações têm assolado a vida dos Teus filhos, mas nesta noite, ó Deus, entregamos tudo em Tuas mãos, que nesta noite, ó Pai, venha haver paz, venha haver tranquilidade, ó Deus amado, porque os Seus confiamos em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Papai querido, habita em nosso meio, visita cada coração, ó Deus Santo, eterno e maravilhoso, que nesta noite, ó Pai, o Senhor possa, Deus de poder, ouvir a oração do Teu povo, as petições de cada um neste momento, porque eu não conheço a cada coração, mas Tu sabes o que cada um necessita, o que cada um está pedindo, o que cada um está, Pai Santo, Te agradecendo nesta noite. Ó Deus, ouve, Senhor, o clamor do Teu povo, visita, Pai Santo, a cada lar, Senhor Jesus, a cada irmão que se encontra na live. Senhor, entra com providência, Senhor, nos lares nesta noite, traz paz, traz alegria, Senhor, traz comunhão, ó Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus, que o Teu amor venha reinar, Senhor Jesus, nos lares das famílias que Te servem, que Te adoram, Papai querido, porque, Senhor, muitos lares hoje estão destruídos, muitos lares, Pai Santo, estão sofrendo por falta de alegria, por falta de paz, Senhor, mas, Senhor Deus, aqueles que Te servem, aqueles que Te buscam, ó Pai, tem que viver, ó Deus amado, a Tua presença, tem que sentir o Teu amor, ó Pai, Deus, visita estes lares, Senhor Deus, para que o Teu nome, o Seu nome venha a ser engrandecido, ó Pai, no meio dos Teus, Deus Todo-Poderoso. Papai amado, que no culto desta noite, Senhor, venhamos sentir a Tua presença de uma maneira sobrenatural, Deus Todo-Poderoso. O Senhor é um Deus que já vimos por diversas vezes, ó Pai, mesmo sendo um culto de ensino, o Senhor falar poderosamente, pessoas ser tocadas, Pai Santo, Pai, havendo profecia, o Senhor falando através da boca dos profetas. Nós já vimos várias vezes, Pai Santo, o Senhor habitar no meio de nós, Senhor Jesus, mesmo num culto de ensino, ó Pai. E que nesta noite não seja diferente, Deus. Que o Senhor possa falar, Senhor, poderosamente na vida dos Teus filhos. Papai querido, nesta noite, Senhor, eu Te peço por cada vida, por cada jovem, por cada homem, por cada mulher, Senhor, que se encontra perdido dos Teus caminhos, que não está aqui, Senhor, que não tem a oportunidade de estar aqui ouvindo a Tua palavra e aprendendo de Ti, ó Deus amado. Que o Senhor possa preparar homens e mulheres valentes, Senhor, que estejam, Pai Santo, aptos a manifestar a Tua palavra, Senhor, e que vai de encontro com estas vidas, e que leva o verdadeiro evangelho, Deus Todo-Poderoso, porque sabemos, ó Pai amado, que nós só podemos plantar uma semente, mas o Senhor que trabalha, o Espírito Santo que convence o homem do seu vil pecado, mas que venhamos, ó Pai, usar, Senhor Jesus, a nossa fé, usar, Pai Santo, o que estamos aprendendo neste local, Pai Santo, para podermos saquear o inferno e ganhar almas para o Teu reino, ó Deus Todo-Poderoso, porque Tu morresse na cruz do Calvário, para que pudéssemos ter esta oportunidade, ó Deus amado, de poder viver, Pai
Pai Santo, a tua plenitude nesta terra, Senhor. Oh, Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Deus amado, porque, Senhor Jesus, temos o privilégio de te conhecer, Senhor, com todas as falhas, com todas as nossas fraquezas, mas podemos, ó Pai amado, invocar e glorificar o teu santo, o teu poderoso nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada vida que se rendeu aos teus pés, por cada vida que tem sido transformado, ó Pai, e nós temos visto, Senhor, o trabalhar, Senhor Jesus, do Espírito Santo na vida destas pessoas, por cada lar que tem sido restaurado, Papai querido, por cada porta de empregos que temos visto testemunhos, pelo Pai Santo, ó Pai amado, pelo aumento, Pai Santo, de salário. O Senhor tem feito maravilhas neste local. Oh Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Continua trabalhando e habitando no meio de nós, Senhor. Somos falhos e precisamos de ti, Senhor. Somos fracos e dependemos de ti, Senhor. Oh Pai amado, segura em nossas mãos, nos leva, Senhor Jesus, nos ensina cada dia mais, ó Pai, mas que venhamos crescer, ó Pai Santo, em conhecimento, em graça, em misericórdia, Senhor Deus Todo-Poderoso, que venhamos praticar o amor, que venhamos praticar a bondade, que venhamos colocar, Senhor Jesus, ó Pai amado, uma vida em santidade, Senhor, diante do teu altar. Oh Deus Todo-Poderoso, visita, Senhor, nesta noite o anjo da igreja, ó Pai amado. Oh Papai querido, continua usando ele como um canal de bênção. Visita o seu lar e toda a sua família, ó Pai amado. Vai, Senhor Jesus, abençoando, ó Pai Santo, em todas as áreas. Oh Deus amado, visita o corpo de obreiros da tua casa, Senhor. Oh Pai amado, capacita cada dia mais, Senhor, para que venhamos, ó Pai, fazer a boa obra, Pai amado. Que venhamos, ó Pai, estar dispostos, ó Pai, e estar, Senhor Jesus, sempre prontos a trabalhar e fazer, Pai Santo, com que o teu nome venha a ser glorificado e exaltado, Senhor Jesus. Nos capacita, nos ensina, Deus Todo-Poderoso. Papai querido, nesta noite também, Senhor, eu te suplico, ó Pai amado, por cada um que se encontra num leito de hospital, Senhor Deus, muitas das vezes desenganados pelos médicos, mas o Senhor é o médico dos médicos. Enquanto o Senhor não determinar que acabou, não tem o fim, Senhor, e eu creio no teu milagre. Eu creio que o Senhor pode visitar, Senhor Jesus, o Senhor pode curar do câncer, o Senhor pode, Pai Santo, livrar de todo o sofrimento, ó Pai amado, visitar aqueles que estão entubados, ó Senhor, porque ainda existe, Pai Santo, muita gente sofrendo com esta pandemia, mas nós queremos um Deus que tem todo o poder. Oh Papai querido, vai visitando, Pai Santo, cada leito de hospital, ó Pai amado, e restaura a saúde e a vida dos teus filhos. Papai querido, tu és santo, eterno e poderoso. Muitos daqueles que estão no leito, Pai Santo, muitas das vezes não está preparado, Senhor Jesus, mas o Senhor tem obra na vida de muitos daqueles, e eu creio, Senhor Jesus, se o Senhor tem uma obra, Pai Santo, o Senhor vai visitar, Pai, para que ele tenha a oportunidade de te aceitar, Senhor. Tenha misericórdia destas vidas que ainda precisam de ti, ó Pai amado. Oh Deus santo, eterno e poderoso, e sabemos, ó Pai amado, que para que isso venha acontecer, para que o seu nome venha a ser glorificado, ó Pai, na vida dessas pessoas, precisamos levar a boa palavra, precisamos plantar a semente nos corações, ó Pai amado. Então nos capacita, ó Deus, nos ensina, Senhor, que nesta noite venha abrindo as nossas mentes, ó Pai amado, para que a tua palavra venha entrar e venha criar raiz em nossos corações, Senhor. Oh Papai querido, como Davi na sua oração disse que ele queria guardar a tua palavra na tábua do coração, Senhor, que venhamos, ó Pai, ter esse mesmo propósito, esse mesmo pensamento, ó Deus amado. Obrigado, Papai querido, por todo o seu cuidado. Obrigado, Senhor, por todo o teu amor, por tudo que tu tens feito, ó Deus amado, e que nesta noite, ó Pai, venhamos ver o céu aberto, venhamos ver o teu Espírito Santo bradar neste lugar, ó Pai. É o que nós te pedimos, nós te louvamos e cremos na tua vitória, Senhor, porque tu és santo, eterno e poderoso, ó Pai. É o que te pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado. A paz do Senhor, igreja. O frio e a chuva espantou um pouco o povo, né? Estamos num número menor. Mas vamos aprender a palavra do Senhor. Hoje é um tema que nós estamos dando continuidade, né? Aprendendo quais são os 3 maiores inimigos do cristão. Terça-feira passada, nós aprendemos que o primeiro inimigo, quem é a igreja?
O primeiro inimigo quem é? O primeiro inimigo é o ego, o seu eu, né? Esse é o primeiro inimigo. Agora, o segundo inimigo do cristão é o mundo. E não sou eu que digo isso, é a Bíblia, né? O inimigo de número 2 do cristão é esse sistema imundo que nós vivemos, declarando em nossos ouvidos e sussurrando leves, mentindo para nós o tempo todo através do que é belo, como a revista, as reportagens, as novelas, os filmes, os Facebook, os Instagram e etc. E aí vai. Todo tipo de informação que chega até nós e não passa pelo crivo da Bíblia. E aí, se eu der ouvido, se eu copiar, por isso que o mundo é meu. Tudo isso, sem análise bíblica, vai nos moldando e influenciando no sistema espiritual maligno que é o mundo. Então, o segundo inimigo do homem é o mundo. E é terrível, do homem cristão, ou da mulher cristã. É terrível, igreja. O apóstolo João, ele vai escrever na sua epístola, ele vai dizer assim, ó, em 1 João 2:15, 17. Não ameis nem as coisas que no mundo, né? Nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede da onde, igreja? Esse sistema da concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida são matérias mundanas, é do mundo. E há crente que pratica, e nós vamos ver isso hoje, tá? Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, e aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Pastor, então o que vem ser então a concupiscência dos olhos? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba dos olhos. Nós vamos trabalhar isso bem detalhado para que possamos entender. Então vamos lá. Diante da epístola do João, lida, diante disso é inútil ter Cristo nos lábios e o mundo no coração. Então, igreja, a igreja desse século, que é um dos séculos mais terríveis de servir ao Senhor, por quê? Existe igreja para tudo quanto é gosto e tipo. E todos que frequentam acham que Deus está lá, porque não conhece Bíblia. Hoje, qualquer um abre um trabalho, né? E vai ganhando adepto. E os que se dizem crente não examinam as Escrituras. Passamos o ano inteiro, às vezes só em casa um versículo, por causa da correria do dia, nós não se programamos, né? Eu garanto que quase todo mundo aqui tem horário para comer, não tem? Quem não tem horário para comer? É uma minoria. Mas a grande maioria, deu meio-dia e meio, está lá. Não é verdade? Por quê? Cada fome, né? E já se programou. Essas pessoas que levantaram a mão que não tem horário, se ele já tivesse o hábito de orar as primeiras semanas até acostumar é difícil, porque o corpo acostuma com tudo. E nós, como cristãos, temos que ter esse hábito de ler a Bíblia. Temos. Olha, hoje nós estamos no dia 21. Quem leu pelo menos um livro da Bíblia? Levante a mão. Olha, já é um bom número. Mas alegraria esse coração desse pastor e o coração de Deus se todos levantassem a mão. Um livro. Tá? Então vamos lá. João, o apóstolo João, na sua epístola, ele vai dizer que quem pratica a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, disse que ama o mundo e o amor de Deus não está nele.
Porém, Tiago, olha o que Tiago vai dizer. Está muito alto aí no fundo? O som está bom? Tá bom? Tiago vai dizer, igreja, e esse Tiago aí, ele não é apóstolo, esse Tiago aí não andou no ministério do Senhor Jesus, ao contrário, esse Tiago aí nem cria muito, viu? Esse Tiago aí é complicado. E esse Tiago aí, quem é esse Tiago, igreja? Quem é? Meio irmão do Senhor Jesus, é esse Tiago, tá? E interessante, hein? E na Bíblia ele é tido como Tiago Justo, o primeiro pastor da igreja de Jerusalém. Pensa num homem que quando viu o irmão dele ressurreto, se converteu a Cristo e era tido como Tiago Justo. Olha o que ele escreve, ó. Tiago em sua carta vai dizer de forma terrível, chamando de adúlteros e adúlteras quem tem esta conduta ou amizade. Amizade que é do mundo. Então ele vai dizer, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de quem? Quantos crentes, quantos cristãos estão na pisada sendo inimigo de Deus? Só aparência, só nome religioso, mas são muitos, igreja. E eu vou te dizer que eu até não culpo eles, não. Eu culpo quem é o pastor deles se não está ensinando. Porque não cabe na minha mente o que eu vou dizer agora. A pessoa entrar na igreja evangélica, carregar uma Bíblia, dizer que é crente, ter até um membro, porque ele tem um objetivo. E o objetivo dele não é terreno. Ele, quando fechar os olhos aqui, quando desencarnar, que é a palavra correta, né? Quando ele morrer, porque a Bíblia é categórica em dizer que não existe reencarnação, essa doutrina não tem base bíblica nenhuma, porque se essa doutrina tivesse base bíblica, Jesus não precisava vir, descer lá da sua glória, né? Nascer numa manjedoura, animais sendo testemunho, mijo de rato, aranha, né? E sofrer como um homem, morrer numa cruz. Tudo isso seria em vão, porque se é em reencarnação, não precisava do sacrifício da cruz do Calvário. Mas ele era um iluminado. Não. Porque não existe reencarnação. Há uma lei pétrica diante de Deus. Os que morreram não têm como mais voltar. A passagem de 1 Samuel, quando Saul, o rei da terra, e Samuel havia morrido, né? Ele agora, que eu vou consultar, não tem profeta, o profeta morreu, e aí ele vai atrás de uma mulher que era feiticeira para consultar os mortos. E você viu o que aconteceu. Então, existe uma lei de Deus. E todo o Velho Testamento, todas as ideologias, quem adorava Baal, quem adorava Mamon, quem adorava Maloque, todos esses deuses que eram adorados, a rainha do céu, né? Todos eles criam nessa doutrina, e o próprio Deus foi enfático em dizer, não existe. Então, reencarnação não existe. Se existir, tem que anular a vinda de Cristo, morrer naquela cruz do Calvário, o sacrifício deles foi em vão. Então, todos nós que entramos, que carregamos uma Bíblia, que lemos, tá? E outra coisa, igreja, preste bem atenção. Qualquer pessoa que entrar por essas portas, porque o que eu digo está aqui, um livro milenar. Não estou inventando nada. Tudo que nós vamos ler daqui, não estou inventando nada. Qualquer pessoa, porque quem convence a pessoa do seu vil estado é o Espírito Santo. Qualquer pessoa, seja ele macumbeiro, seja ele católico, seja ele espírita, seja qualquer um, entrando por essas portas e ouvindo a verdade. Porque a Bíblia diz, conheceis a verdade, e a verdade vos... Você conheceu a verdade, não tem... Aumenta a cachola, não tem como voltar. Né? E aí as pessoas vêm para uma igreja evangélica, ouvem a verdade e tem uma certa dificuldade em praticar a verdade. Fica em cima do muro por causa dos deleites da carne. E aí, tanto João como Tiago vai bater de frente, não. Então, pastor, o que significa? Né? Calma, não se assuste, vou explicar. Quando Tiago diz adúlteros e adúlteras,
No começo, Adão e Eva eram influenciados pelo Espírito de Deus e tudo que era bom. Mas ouvindo a serpente, Satanás, eles foram influenciados por um espírito soberbo e perverso. Eles escolheram desobedecer a Deus e caíram no pecado e na separação de Deus. Assim o amor de Deus, seus mandamentos e tudo que é bom foi substituído pelo amor a si mesmo. Esse egoísmo, desejando obter o que eu quero, penso ou vejo, independentemente do que é certo ou errado, e vivendo por meios próprios, pelo meu próprio orgulho, né? E se infiltrou em toda a humanidade. Então, igreja, a partir do momento que Adão e Eva pecaram lá no jardim, toda a essência de bom de dentro do ser humano saiu com o pai das luzes. Satanás se tornou mal porque a essência de bom dele... Entendeu, igreja? Então, se eu venho para uma igreja evangélica e não querer Cristo, você pode errar. O que está falando aqui não é santão, não. É ser humano, comete erro. Tá? Mas sempre querendo acertar. Ele é misericordioso, ele vai estender a mão e vai te ajudar. Agora, há pessoas que estão na igreja, né? Não, só quer as dádivas. Só quer as dádivas de Deus. E é complicado isso, porque naquele grande dia também vai ser lido as dádivas que ele recebeu, né? Então vamos lá. Sendo assim, o teu inimigo, de número 2, o mundo, esse sistema de valores que domina a sociedade, que é contrário à vontade de Deus. A Bíblia vai chamar esta amizade de adúlteros, ou, para ficar mais fácil, um modo de vida sem regras, cheio de pecado, que incentiva a ganância, o egoísmo, a força, a ambição, o prazer acima de tudo. O apóstolo João vai dar detalhe como esta engrenagem funciona. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede de quem, igreja? Não procede de Deus, do Pai. Eu tenho que dar as costas para isso. Como, pastor? Vou explicar. E você vai entender o que significa a concupiscência dos olhos. Então vamos lá. Já ouviram ou já falaram a frase: olhar não mata? Já ouviram? Né? Uma olhadinha não tem problema. Olhar não mata. Já ouviram essa frase? Já falaram? Já fizeram? Agora todo mundo é santinho. Então vamos lá. Acaba de ser contrariada porque olhar pode matar. Eu estou afirmando. A palavra concupiscência pode ser mais bem traduzida por desejos imoderadamente. Então, desejar imoderadamente com os olhos vai dizer que isto não é do Pai, mas do mundo. Mas afinal, o que é a concupiscência dos olhos? E como a anotamos em nossas vidas? É bem simples, vou explicar. A concupiscência dos olhos, vamos lá. É o desejo de possuir, é o desejo de adquirir coisas, de acumular. Surge mediante... Ali está melhor. Vamos lá, a concupiscência dos olhos é o desejo de possuir, o desejo de adquirir coisas, de acumular, e surge mediante a contemplação das vantagens terrenas, como riqueza, fama e prazeres. O indivíduo corre desenfreadamente atrás daquilo que ele não trouxe para este mundo. Igreja, nós vemos isso muito no campo da política. Como eu não tenho amigo político, eu não posso afirmar. Não posso afirmar se existe, pode até existir, político correto. Mas a concupiscência dos olhos não deixa ele ser correto. Por quê? Praticamente, quase todos vendem a sua alma. Para você ser vereador na cidade de São Paulo, você vai ter que gastar aí de 4
a 5 milhões de reais. Para você ser eleito aqui. Imagina se você tem um nome, mas não tem o dinheiro. Tá? O partido vai injetar dinheiro em você. Depois que você for eleito e estiver naquele cargo, aquele dinheiro que o partido injetou vai ter que voltar. Vocês sabem quanto ganha um vereador daqui em São Paulo? Tem ideia? Estava em 23, eu não sei se mudou. Hã? Mas eles ganham um pouco. Estava há muito tempo, estava em 23, eu não sei quanto está agora. Tá? Então, mas se pegar o salário dele e multiplicar por 4 anos, ele não vai ganhar de 4 a 5 milhões, vai? Não vai. Qualquer conta, igreja, preste bem atenção, qualquer político, ou senador, ou deputado, ele gastou uma fortuna, ou do bolso dele, ou do partido. Esse dinheiro vai ter que voltar. E o que ele vai ganhar não é 10% do que ele gastou. Então, o sistema da nossa política, no nosso país, está corrompida. A pessoa pode entrar até com boas intenções. A pessoa quer, mas o sistema não deixa. Por causa da concupiscência dos olhos. Tá? Então, saiba quando você começar a olhar algo que não deve, e bem aí que ela começa. Quando começamos a colocar os nossos olhos em pornografia, sensualidade, dinheiro demasiado, cobiça, entre muitas outras coisas que também poderia citar. Mas eu não vou só citar essas 4. Será o suficiente. Quando fazemos isso, colocamos nossos olhares em algo, começamos a criar um desejo dentro de nós. Isso aqui me atraiu. Porque o que acontece? A palavra do Eterno não está aqui e não está aqui. Aqui e aqui está vazio. Eu não examino. Eu não me declino. Eu não faço que ela mude. Não. Eu entrei na igreja evangélica, aceitei Jesus, fui batizado com o Espírito Santo. No domingo eu dou meu glória a Deus, eu falo línguas estranhas, eu sinto aquele arrepio. Opa, legal, ótimo. Mas a minha vida continua quase com as mesmas práticas dos meus costumes, meus hábitos, antes de vir para uma igreja evangélica, antes de se converter. Porque eu não examino. Tá? Então, a concupiscência... Eu parei onde aí mesmo? Foi aí? A concupiscência dos olhos é como se fosse o princípio de todo pecado. Antes mesmo de você cometer o ato pecaminoso, certamente você deve ter olhado antes para aquilo, criado desejo imoderado dentro de você. Ou seja, ela é como se fosse a porta para o pecado. Se eu fosse colocar em sequência ou tentar explicar como o pecado é gerado, ia fazer da seguinte forma, concupiscência dos olhos. Você vê, cria o desejo. Os olhos, janela da alma. Olhei, meu Deus do céu. Aí dou vazão à minha mente. A minha mente ligada ao meu coração, aos meus sentimentos, minhas emoções. Aí eu vou embora. Bagdá é perto. Concupiscência da carne. Depois que olha, consulta a sua carne, ou seja, pensamento, daí você imagina o pecado. Soberba da vida, você olhou, e consultou o pensamento. Agora o seu cérebro vai consultar os seus desejos pecaminosos da vida, que vem do coração. Então o pecado será gerado. E não tem mais como fugir. Não tem mais como fugir. Você fica ceguinho da vida. Você fica... Entendeu, igreja? Então, talvez a concupiscência dos olhos seja o seu ponto fraco. Talvez seja a sua luta diária. Talvez seja o seu desejo desenfreado. Vamos citar um exemplo. Talvez todos os dias trava uma peleja contra a pornografia. Em um certo momento do seu dia, através do seu celular, alguém
mandou pelo WhatsApp, você olha a foto da mulher seminua. Então você começa a viajar na goiabinha. Entenderam? Calma, tem exemplo para as mulheres também. Eu podia botar vários exemplos, mas eu botei esse que é mais corriqueiro e mais fácil de entender. Entendeu? E o duro, igreja, é quando você é um cristão e tem até cargo na igreja. Eu já vi isso. E a pessoa, às vezes, fica desesperada em querer apagar aquilo ali, e talvez nem consegue, na hora do desespero, aperta o botão que não é para apertar. Eu já vi cenas assim, viu? Então vamos lá, vamos lá. E aí começa a viajar na goiabinha. Certamente irá acender o desejo ainda mais pela pornografia. Ele ficou com aquilo. Pau, né? Ficou com aquela cena. E às vezes, se o cara é casado, chega em casa não é correspondido, não é verdade? É uma dor de cabeça, estou cansada, aí vai. Aí pronto, não é verdade? Talvez você é daquelas que precisa ter um corpo padrão. Eu preciso malhar aqui. Né? Eu preciso turbinar aqui. Eu preciso colocar silicone aqui. Porque quando eu colocar aquela roupa, tem que ser aquela. Não pode ser outra, é aquela. Nossa, quando eu entrar naquela roupa... Quando eu colocar aquela roupa, ou aquele biquíni, vou me sentir a última Coca-Cola do deserto. Até o cachorrinho na rua vai parar, vai ficar me olhando. Quando eles olharem, entenda, devemos tomar muito cuidado com aquilo que olhamos. Veja o que o salmista disse: não porei coisas má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam. Então, meu amado, minha amada, preste bem atenção, porque às vezes nós praticamos isso e achamos que não é pecado. Ei, você que é homem, eu coloquei esse exemplo, mas eu posso entrar em vários exemplos. É que as outras, concupiscência vai te dar resposta em relação a isso. A mulher é a mesma coisa. Você que se veste para chamar a atenção de um homem, isso é concupiscência dos olhos, porque vai encher o teu ego. O seu nível de cobiça, de ser cobiçada, vai estar lá em cima. E hoje, igreja, se você entrar na internet, você ver pastoras. Estava lá uma pastora que eu falei, não, isso não pode ser. Não pode ser. Estava com a roupa tão colada, mostrando todo, que parecia uma outra coisa, não uma pastora. Porque virou, sabe, não é pecado. Pastor, então quer dizer que eu não posso? Pode sim, trajar bem, pode manter o padrão, mas você vai manter o padrão para o seu marido? Ali, em 4 paredes? Ou você quer manter o padrão para os outros? Quando você estiver sozinho no shopping? E ainda, na mentalidade de hoje, há maridos que gostam. Igreja, não sou eu que digo que isso é pecado. Quer ir para o céu? Nós vamos todos juntos. Mas a porta é estreita. O caminho também é apertado. E o céu é tomado à força. Dá para dar glória a Deus? Aleluia, dá. Pastor, eu não posso frequentar a casa. Pode, opa, é bom, faz bom para a saúde. Sim, eu
Peço até que você... Só que, qual o motivo que tu vai frequentar uma academia? Não podemos colocar coisas más diante dos nossos olhos, porque Deus se aborrece. Com essa atitude, nossa, precisamos de muita cautela. Seja vigilante o tempo inteiro. Esta concupiscência nutre a amizade com o mundo. Você está no sistema, você está igual. Ei, se colocar um cristão, uma cristã do teu lado, e colocar uma pessoa mundana, fica difícil. E aí? Não há brilho de Cristo. Ah, pastor, eu tenho que andar de burca? Não, de jeito de maneira alguma. Não. Ei, o exterior, tá, vai dizer o que está dentro do interior. Sabia disso? Isso aqui está cheio do céu. Deus está aqui, hein? Oh, Espírito de Deus. Estão entendendo, igreja? Posso prosseguir? Dá para dar ai ou glória? Ai. Então vamos lá no ai. Né? Não sendo os ai de Sofonias, né, Leandro? Ui, né? Jesus. E nem os ai de Apocalipse. Então vamos lá, igreja. Então esta concupiscência nutre a amizade com o mundo, brilha como ouro aos nossos olhares. Em outras palavras, siga em frente, viva o momento, concorde, ame esta magia desse brilho que o mundo nos apresenta. E o Espírito propulsor por trás dela vai dizer, vai, faz. É moda. Todo mundo faz. Na igreja de fulano de tal pode. Só não pode entrar no céu. Né? Você pode fazer o que você quiser. Só que não é eu que garanto isso. É a palavra que garante você com essas práticas não entrar no céu. Vamos para entender a concupiscência dos olhos? O exemplo que eu dei, deu para entender a concupiscência dos olhos? Vamos agora para a concupiscência da carne? Vamos lá. Vou tentar resumir. É o pecado mais abrangente, pois a carne é essa parte da nossa natureza que, desprovida de Deus, oferece um lado fraco ao pecado, como todas as ambições mundanas e todos os desejos mesquinhos. Estar submetido aos desejos da carne é julgar todas as coisas do mundo segundo as normas perante, as normas puramente materiais. É endeusar os prazeres puramente humanos. É viver uma vida dominada pelos sentidos. É a glutonaria no comer. É entregar ao luxo, a degradação no prazer, a cobiça, o relaxamento na moral, o egoísmo no uso das posses. Essa é a concupiscência da carne. E ninguém daqui, se não tiver Cristo. Em 1989, 2 e pouca, não era 3 da manhã, na rua Avanhandava, um Opala diplomata, né? Estou dizendo isso em 89, um Opalão diplomata. E esse que vos fala estava no policiamento. Foi abordar aquele veículo na rua Avanhandava. Alguém conhece a rua Avanhandava? Só poucas mãos se levantaram. Ali, perto da 9 de julho, era a minha área de policiamento. Pois bem, o policial que estava comigo é recém-formado. Se deveria ter 6 ou 7 meses de rua, era pouco. E eu já estava com quase 4 anos. Pois bem, nós abordamos aquelas pessoas, aqueles 2 ocupantes, aqueles 2 meliantes. E aí, igreja, eles estavam com haxixe, pacote de maconha, vários trabetes de maconha. Demos voz de prisão. O outro viu que eu estava no comando da viatura, me chamou de canto.
Já algemadinho. Olha, o senhor ainda não abordou o carro, mas eu tenho uma certa quantia. Eu dou para o senhor e a gente... Eu estou falando numa época que não tem celular filmando como hoje. Tá? Eu estou falando numa época que totalmente diferente do que é hoje. Hoje trabalham certo porque sai na mídia. Mas naquela época não. Igreja, eu fiz umas contas rápidas ali, tá? E era praticamente o que eu ia ganhar se eu aceitasse aquele dinheiro, praticamente 680 vezes o meu salário. Só para mim, 680 vezes o salário do companheiro. Pois bem, o meu parceiro, por ter 6 ou 7 meses de rua, quando a concupiscência dos olhos olhou aquele fardo de dinheiro, não era o dinheiro de hoje, tá? Era o cruzado, não era nem o cruzado novo, era o cruzado. Quem é dessa época? Jesus! A igreja, o meu parceiro olhou aquilo, ele dava para notar na expressão, vamos pegar, ninguém está vendo. Eu cheguei perto dele, falei, olha, você é novinho, já vai aprendendo, viu? Tá? Essas coisas aqui, já dá voz de prisão, porque se deixar muito, se é um outro colega aqui, como eu já pedi os novinhos para trabalhar comigo, para poder ensinar. Porque num caso desse, eu estava dando voz de prisão para os dois e para o colega. Igreja, esse que vos fala, para poder morar no céu, a minha esposa até é de prova disso. Eu, na minha carreira, eu aprendi muito, nos meus 30 anos na polícia, não foi uma vez ou duas que eu prendi policiais. Eu prendi um policial, e ele disse assim para mim, quando eu saí do Romão Gomes, porque o presídio da Polícia Militar é no Romão Gomes, quando eu saí do presídio do Romão Gomes, eu vou te matar. E preste bem atenção. Preste bem atenção. Eu falei, olha, você sabe onde eu moro? Você sabe onde eu trabalho? Não, vou estar ali, cumprindo o meu horário. Porque o Deus que eu sirvo é o que me protege. Então pensa que diante da sociedade a qual eu trabalhava, para os olhos de muito, eu era K quadrado. Porque o sistema diz que é para aceitar. O sistema vai dizer que é para fazer vista grossa. Igreja. Mas a minha Bíblia vai dizer que é errado. Porque a minha Bíblia vai dizer o que Deus deixou escrito. É errado. É um dinheiro maldito. R$1 que não for seu, não queira. Não queira, não queira, não queira. Seja justo, você tem um Deus 24 horas. Porque a concupiscência dos olhos e da carne é uma briga terrível. Principalmente se você nascer num lar onde os seus pais já gostam de esquema. Os mais velhos aqui, os que já estão caminhando com o cabelo branco, os pais daquela época eram homens eram um trabalhador, aquela coisa. Agora, essa sociedade de hoje está muito... Então, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, amado, você andar no que é correto, a turma já... Porque é o maior inimigo, é o segundo inimigo que você carrega dentro de você. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Lutar contra você, principalmente se porventura você já tem uma certa caída, se você já é o seu ponto fraco. Então vamos lá. É do desejo da carne esquecido
A carne é cega, e desatento para com os mandamentos divinos. Nossa carne, que isso? Não. Lá pode. É um estágio da mente quando o nosso pensamento vem à tona. É incrível o poder da imaginação. Somente em olhar para algo você já pensa coisas absurdas. Isso é perigoso, porque pensamento muitas das vezes, marcam nossa vida. São coisas que não são momentâneas, mas pode permear todo o nosso dia. Ou seja, se você conjecturou algo em sua mente, pode ser que com o passar dos dias, aquilo vai só crescendo dentro de você. Por que, igreja? Por causa da concupiscência. Não há temor da palavra em ti. Você vai conforme o vento, porque é a sua natureza. Você veio do mundo assim. É a igreja, através da palavra, que vai dando um banho. E quando a roupa é muito suja, ainda fica uma manchinha, tem que estar sempre lavando, para aquela manchinha sair. E aí, nós temos que partir do princípio, eu quero. Como eu disse domingo aqui, quando Cristo entrar dentro da tua consciência, adeus mundo, adeus tudo. Você é só dele. Você é só dele. Você dorme pensando nele, você acorda pensando nele, você só sabe falar dele. Os parentes próximos vão... só sabe falar de Jesus. Porque entrou dentro da tua consciência. Só sabe falar. Igreja, eu estava há dias atrás num lugar e tinha umas pessoas trabalhando neste lugar, né? E no meio de um local onde tem pessoas trabalhando, ninguém fala de Deus, principalmente trabalho braçal. E o que acontece, igreja? Eu contei uma história, aconteceu um assunto, eu contei uma história. Eu contei a história da Bíblia. A história que eu contei aqui, sexta-feira, a história de Filemão. Quando eu acabei de contar aquela história, a pessoa que estava ouvindo, lágrima começou, ele queria, sabe? Ele queria, né? Várias pessoas ali, né? Ele queria, tá? Poder de Deus. Poder de Deus. Porque aqui transborda Cristo. Pastor, o senhor não tem a concupiscência olha, a concupiscência. Tenho. Está vivo. Está vivinho dentro de mim. Mas eu não alimento ela. Está passando fome já há muito tempo. E não morre de fome não, viu? Fica só fraquinho. Sua natureza carne, se você não alimentar ela, ela não morre de fome não. Não. Eu pensava que morria, mas não morre não. Fica só fraquinha. De vez em quando ela quer sair, ela quer sair para fora toda. Opa, volta. Quem você alimentar mais é o que vai botar o pau para quebrar. É o que você alimenta mais. Porque ela não morre. Não morre. Então, pois como já dissemos, a concupiscência é desejar imoderadamente, então logo seria um desejo imoderadamente crescendo dentro do campo intelectual. Viu coisa que te atraiu? Uau! Aquilo vai ficar na tua mente. Desce para o campo intelectual. A tua mente vai começar a trabalhar para ter aquilo. Cuidado, tá? Se você não sente a batalha da carne contra o espírito e do espírito contra a carne, verifique o seu pulso. Você deve estar morto. Se você aceitou Cristo, quer morar no céu, vai ter uma briga diária dentro de você. E só vai ganhar aquele que você se alimentar. A prática para você alimentar o teu espírito. Eu estava no telefone esta semana conversando com um cristão,
né, que não congrega conosco, e eu dizia para ele como é que estava o diapasão do céu no ouvido dele. Ele, pastor, o que é isso? E eu expliquei para ele o que era diapasão do céu. E eu perguntei para ele se porventura, como é que ele está nutrindo a vida espiritual dele. Eu perguntei se, fez a mesma pergunta que eu fiz para a igreja, era dia 18 ou dia 19, isso foi há 2, 3 dias atrás. Ele falou, você já leu pelo menos um livro da Bíblia esse mês? Eu disse, não. Eu falei, você é batizado com o Espírito Santo? Sou. Você já, em sua casa, orando, você fala em línguas estranhas? Porque na igreja é muito fácil. Nem na igreja é fácil, viu? Nem na igreja. Pode estar só quando o culto está, parece que a tampa vai voar. Aí você desembesta a falar em língua estranha. Porque, preste bem atenção, igreja. Não é a língua estranha. Ai, que coisa bonita, uma língua da... Não. É a língua do teu espírito, comunicando com o Espírito de Deus. E é o teu espírito, naquela língua estranha, porque é o vocabulário dele, falando a necessidade do espírito seu para o Espírito de Deus. Eu preciso disso. Porque se eu orar com o meu intelecto, orar com a minha... Eu só vou para Jesus, abre uma porta, Jesus me abençoa. Jesus, eu posso até orar pedindo coisas espirituais, só que o que acontece? A minha carne não tem necessidade. Eu estou fazendo isso pela prática, porque estou lendo. Então eu não vou colocar palavras, para poder exprimir a necessidade que o meu espírito tem. E Deus está sabendo disso na graça, por isso que esse mistério teve oculto no Velho Testamento e deu na graça, deu essa dádiva. O Espírito Santo, quando veio no dia do Pentecoste, e não parou mais até os dias de hoje, dando essa dádiva à igreja, para que eu fale em línguas estranhas, orando o meu espírito. Por isso que quem ora em línguas estranhas ora bem, porque está contando a necessidade do Espírito seu para o Espírito de Deus. Pastor, e o que é? Não sei. Na eternidade, se você tiver dúvida, chegar na eternidade, Jesus, me esclarece um negócio aqui. Quando lá na terra eu falava em língua estranha, o que meu espírito estava pedindo? E aí ele vai dizer para você. E poucos entenderam isso. Eu vou repetir de novo, vamos ver se vai sair aleluia. Vamos repetir esse negócio de novo, tá? Ei, quando você está lá, no teu cantinho, orou em língua portuguesa, também orou em línguas estranhas, só que você não sabe que você falou em línguas estranhas. Porém, se você tiver dúvida, lá na eternidade, Jesus, quando eu estava lá na terra, e tinha momento que eu orava em línguas, o que meu espírito pedia? E ele vai dizer, detalhe por detalhe. E eu tenho certeza que você vai, nossa, porque eu não orava mais em língua? Porque muitos, por falta de conhecimento bíblico, vai dizer, eu tenho que sentir. Quer sentir? Põe um dedo na tomada. É racional. Servir a Deus não é sentimental. Se servir a Deus fosse sentimento e emoção, esse que vos fala, estava em casa, com um controle, subindo e descendo o canal, entendeu? E aí, a cada meia hora, vai lá na geladeira, abre, belisca alguma coisa, fecha a geladeira e volta lá. Deu soninho, opa, só subir a escada. Igreja, porque esta carne não quer servir a Deus. Essa carne não quer saber nada de Deus, porque mora dentro dela a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Tudo isso é contra os desígnios de Deus. Ela é morta, ela é cega para os mandamentos divinos. Ela não quer. Não quer. Então vamos lá. Você já escutou uma história que te levou a quase vivenciar, a vivenciar ela de tão real que parecia? Já? Maravilha. Esse é o poder do nosso cérebro.
nos leva a dimensões imagináveis, e isso porque usamos apenas 7% dele. Imagine se usasse tudo, hein? Ei, cuidado, a concupiscência da carne é o estímulo ou a indução externa ou interna que impulsiona o ser humano a praticá-la. É o desejo quando domina o coração de uma pessoa, é o seu raciocínio, parece que foge, fica como cego, não importa com as consequências. O desejo é realizar. Preste bem atenção o que eu vou dizer, porque fiz isso várias vezes. Quando, na minha época, batia a cela, né? As pessoas ficaram presas na delegacia, tinha a relação da pessoa que não tinha passagem policial, mas estava preso porque cometeu. E às vezes era pessoa que foi traído, ou namorado ou esposo, foi lá e matou a pessoa, naquele ciúme doentio. Agora ele preso lá. Você começa a perguntar, e dá até detalhe como foi isso tudo. E aí, você pergunta, valeu a pena? Todos, parece um coro, vai dizer assim, ó, eu estava cego. Todos vão dizer isso. Tem uns que dizem, ó, hoje aqui, não fui eu que fiz aquilo, não é possível. É, igreja. Por quê? Por causa da concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. E deu toda a legalidade naquela hora para realizar aquele desejo. Aquilo entrou na mente dele. E aí o que acontece? O terceiro inimigo nós vamos estudar terça-feira, funciona da seguinte forma, tá? Pegou fogo, ele é o combustão, é o vento, ó, assoprando para o negócio. Enquanto estiver dentro de você, a briga é interna, a guerra é sua. Saiu fora de você em ações ou em prática, ele vai assoprar e vai colocar gasolina, vai colocar álcool, aí é a função dele. É o terceiro inimigo que nós vamos estudar. Viu, igreja? Então, ó, agora vamos para a soberba da vida, que é o último. Davi saiu do pasto para o trono. O rei Nabucodonosor, o primeiro imperador do mundo, saiu do trono para o pasto. Moral da história: a soberba te faz virar bicho e a humanidade te faz virar rei. A humildade, obrigado. A humildade faz virar rei. Igreja, quem aqui, levante a mão, seja sincero, sabe, quer dizer, não sabe que o rei Nabucodonosor ficou 7 anos como inclusive é muito filme de Hollywood, né? Como um lobisomem. Quem aqui não sabe? Levante a mão. Que o imperador Nabucodonosor ficou 7 anos como um lobisomem. Quem aqui não sabe? Levante a mão. Ou uma grande parte. Então eu tenho que ler o texto. Por favor, coloca aí Daniel, capítulo de número 4, o verso 31 em diante, por favor. Eu sei que vocês já leram isso na Bíblia, mas passou assim de repente, não prestou atenção, né? E eu agora vou descodificar esse negócio. Vamos lá. Daniel, capítulo de número 4, o verso 31. Ainda estava a palavra na boca do rei, e eu vou ensinar o fator. Ele teve um sonho, e você vai ver isso no começo do capítulo 4, ele teve um sonho. Esse sonho mostrava uma grande árvore, e todos os animais vinham para debaixo daquela árvore. Só que ela foi cortada. E aquele sonho incomodou muito ele. E ele chamou todos os adivinhos, chamou todo mundo. Porém, Daniel, mandou chamar Daniel, porque Daniel tinha o espírito dos deuses. E aí, Daniel trouxe a introdução do sonho. Deu detalhe do que ia acontecer. Passou um ano, ele, esqueceu. Entrou por um ouvido e saiu por outro. O primeiro imperador do mundo, a Babilônia, capital do império do mundo antigo, onde o jardim suspenso que entrou para as 7 maravilhas do mundo antigo, regado por bomba, sem parte elétrica, não me pergunta como, regava todo o jardim. O seu muro, aproximadamente com 35 metros de altura, um prédio de 10 metros tem 10 andares.
35, um prédio de 11 andares. Então, tá? A muralha larga, de aproximadamente 25 metros de largura, a muralha. O portão de entrada da Babilônica, tinha a esfinge do deus babilônico, todo de ouro maciço. Uma coisa maravilhosa. Todo mundo do mundo antigo queria ir para a Babilônia. O negócio é tão belo, tão bonito, que Alexandre o Grande, quando entrou na Babilônia, quis morar lá. Tão belo era aquela cidade. E aí um certo dia ele levantou, esqueceu do sonho, e que Daniel havia interpretado o sonho dele. Ele abriu a janela do seu castelo e falou: eu sou o cara. Tudo isso aqui eu construí. Eu mando. O mundo todo é meu. E aí entra esse versículo. Ainda estava a palavra na boca do rei, dizendo que ele era o cara, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino. Verso 32. E será tirado dentre os homens, a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva como boio. Agora, os dentes dele mudaram, para poder comer erva igual ao boi. E passou-se uns 7 anos sobre ti, até que conheça que do Altíssimo domina sobre o reino dos homens e dá a quem ele quer. 33. E na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Foi tirado dentre os homens e comia erva com os bois. E o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. Ficou. Então esse filme que você vê de Hollywood, lobisomem, tem fundamento bíblico. Esse homem, o primeiro imperador do mundo, que mandou, fez e aconteceu. O orgulho, a soberba da vida entrou dentro dele, e ele achou que era maior do que Deus. E no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, depois que passou 7 anos, tornou-me a vir entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Aí o que acontece? O estado físico dele voltou de novo, igreja. Pastor, está na Bíblia isso? Está, acabei de ler para você. O Deus que tu serve não é brincadeira, não. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Este homem não estava no período da graça. Ele não estava no período da lei. E outra coisa. Além de estar no período da lei, ele não conhecia. Ele não era judeu. Ele não conhecia o mandamento dado a Moisés. Não conhecia, não. Não. De jeito maneira alguma. Foi escolhido por Deus para trazer os desígnios das nações. Mas brincou com o eterno. Sabe o outro homem que brincou com o eterno? Sabe? Que a soberba da vida entrou, ele falou: eu sou o cara, tá? Outro homem que entrou, Herodes de Agripa, filho do Herodes o Grande, fantoche do imperador de Roma, amiguíssimo do imperador de Roma. Autoridade. Manda matar Tiago. Na próxima Páscoa agora Tiago. E na outra Pedrão. Está morto. Deus interveio. E aí, a partir daquele dia em diante, as portas automáticas, sensor de presença, foi abrindo e Pedro foi saindo. Já leram essa passagem em Atos? Está na Bíblia, é só ler. Então, igreja, Herodes agora, a soberba da vida entrou. Eu sou o cara. Não tenho, negócio comigo aqui é diferente. E 6 horas da manhã, ele, lá no anfiteatro de Cesareia, o sol nascendo por dentro do mar, que é parte litorânea,
Na época de Davi, os filisteus ocupavam essa parte. O sol está nascendo, né, no mar Mediterrâneo. Aí o que acontece? Ele montado na sua carruagem toda de prata, a sua roupa toda de prata, o sol batendo na sua carruagem, na sua vestimenta. Nossa, parecia a aurora boreal, aquela luz bonita, aquela coisa toda. O povo que já estava ali no anfiteatro começaram: até agora nós te respeitamos como rei, a partir de agora nós vamos te honrar como um Deus. Aí ele montou no seu cavalinho, na sua carruagem, todo lá imponente, com a soberba da vida, ó, deu uma volta, deu a segunda volta, na terceira, ai, 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 que dor na barriga, morreu, colocando bicho por todos os orifícios do corpo humano. Sabe uma pessoa também que brincou com o Eterno? Em 1912, no dia 12 de novembro, uma embarcação chamada Titanic, um engenheiro daquela embarcação disse: olha, para o comandante daquela embarcação, aumenta a velocidade, nós vamos encurtar o tempo. E essa embarcação aguenta, foi feito para todas as intempéries, tá? Porque nem Deus afunda esse barco. Sabe o que aconteceu? Às 2h15 da manhã, no dia 15 de novembro, não, 15 de abril, tá? Eles saíram no dia 12 de abril de 1912 dos Estados Unidos, e quando foi no dia 15, às 2h15 da manhã, um pedacinho de gelo fez aquela embarcação com 212 metros de comprimento, com seus motores de propulsor de última geração da época. Sabia disso, igreja? Sabe o que é? Soberba da vida. Quando entra, um presidente aqui, em 1984, quem é dessa época? Nem Deus impede de eu subir a rampa do Planalto. Não subiu. Uma das maiores vozes que apareceu no nosso país. Essa mulher cantava divinamente. Comparar, homem, na época era Roberto Carlos. E ela, como é o nome dela, Jesus amado? Brasileira. Eli Regina, muito obrigado. Após um show, e o segurança dessa noite que estava com ela era meu amigo. Nós trabalhávamos na mesma unidade. Ele disse: olha, nem se Jesus pedir para abrir essa porta, não quero receber ninguém. E naquela noite, não respirou mais. Numa entrevista com John Lennon, dizendo: ó, você, essa canção sua que é bonita, vamos dizer, a canção dele é bonita. Ele já não participava mais da banda, né? Estava carreira solo. E ele disse: olha, através da canção eu fiquei mais famoso do que Jesus. Ele deu essa entrevista, era por volta de 2h da tarde, à noite, na porta do seu apartamento. Soberba da vida. Só estudando a Bíblia, você vai se encaixar. Opa, quem sou eu? Porque às vezes depende da sua condição financeira, às vezes depende do seu nível cultural, às vezes depende da sua formação. A soberba da vida que é, ó, eu sou o cara. Vocês já cansaram de ver, quando Deus começa a manifestar na igreja, oh, a glória, ó. Não, pastor, o senhor sabe muito de Bíblia.
Sei não. Sei não. E eu tenho que confessar isso a vocês. Eu quase não conheço a Bíblia. Mas quando sento para ler, o dono dela fala isso, escreve isso. É graça. É, igreja. Não sei nada. Se ele não soprar, não sai nada. Tudo é para a glória. Volta lá ao estudo, já estamos terminando. Então chegamos ao último estágio, a soberba da vida. Soberba pode ser traduzida da seguinte forma: querer ser superior. Então logo, a soberba da vida é querer ter uma vida superior aos outros. Quando temos uma ambição que é criada pela soberba da vida, provavelmente vamos ter uma jornada onde em tudo vamos querer estar por cima. Sendo assim, abraçaremos até aquilo que não agrada a Deus, somente para nos achar o cara. Eu sou bom, eu sou o melhor. Imagine comigo um amigo seu que faz um ato a qual, apesar de errado, se gloria muito dele. E se você tiver a soberba da vida dentro de você, certamente vai querer ter uma atitude acima da dele, para também se gloriar no meio do ciclo da amizade. Festa que, meu Deus, não está, eu não apareço. Mas como estava nativa, tinha festa que você era obrigado. O comandante Barbosa, eu quero você lá. Então você vai. E eu já dizia, ó, já que eu vou, leva lá um refrigerante, né? Quem vai fazer a compra, põe um refrigerante que tá bom. Aí, igreja, participávamos daquele churrasco, aquela confraternização entre os colegas, muitas vezes os familiares. No outro dia, eu vi a soberba da vida. E naquele churrasco, eu tomei todas. Aí para ser mais pavão, você tomou quantas? Eu estava lá naquela mesa, as latinhas já não cabiam em cima da mesa. Foi pouco. Eu tomei 2 vezes mais do que isso. Eu só olhando. Falei, mentira. Eu estava lá. Aparecia outra. Você foi latinha? Eu tomei, foi 3 caixas. Eu falei, que tonel de mentira. É, igreja. Soberba. Um quer dizer que bebeu mais do que o outro. Se o outro lançasse ao outro, sempre é assim. Sabe o que é isso? Soberba. E o teu Deus não gosta disso. Sabe um grande problema? Essa vontade de ser melhor em algo não é de hoje, nem da época de Jesus. Ela foi gerada ainda antes da fundação do mundo. Essa foi o desejo que fez o anjo de luz, Lucifer, cair, pois sabendo que ele queria ser igual a Deus. Olha lá, Isaías 14, do 12 a 14. Põe aí. Tem muitas pessoas que ainda não leram essa passagem. Livro do profeta Isaías, capítulo 12, o verso 14. Ao primeiro ser a ter soberba, segundo a música que ele compôs, né? Há 10.000 anos atrás. Velhinho, não? Isaías 14, do 12 ao 14. Ó, como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Verso 13. Tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas que são os anjos de Deus, e exaltarei o meu trono. E no monte da congregação, bem lá, na área norte, né, me assentarei ao lado do norte, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante. Aí, soberba. E ó, preste bem atenção. Tinha um 7-1 tremendo. Porque 1/3 dos anjos que está no nosso sistema solar caiu com ele. Então tinha um 7-1 forte. Não era qualquer um não, viu, igreja? Tá? E se não bastasse a queda da humanidade, o pecado original de Adão e Eva, lá no jardim, também aconteceu por causa da soberba da vida, quando a cobra ofereceu o fruto proibido. O argumento que ela utilizou foi,
Quando eles comessem, iriam ser igual a Deus, sabendo bem e o mal. Não, Eva não titubeou, mandou ver. Você percebeu que isso resultou em grandes marcos negativos na história celestial da humanidade? Então, certamente, ser uma pessoa que constantemente quer ser superior aos outros, não dá certo de forma alguma. Lembra-se, isso não é do Pai, mas é do mundo. João, a epístola de João, né? Que nós estamos estudando. Então essa postura da soberba é gerada dentro do coração do homem ou da mulher, visto que quando falo do coração, estou falando do interior do homem, pois a Bíblia vai dizer, de tudo que nós devemos guardar, o principal dever deve ser o coração. Por quê? Dele procede astra no plural, saída da vida. Cuidado, cuidado. Quero terminar com esse texto, igreja. Esse texto sempre falou muito ao meu coração. Sempre. Ele, se eu fosse colocar ele assim, em sequência, ele é um dos primeiros. Ele é um dos primeiros, igreja. Assim como o céu é tomado à força, né? Esse é um dos primeiros. Diz o alto e sublime, o eterno todo-poderoso, que vive na eternidade. O nome dele é santo. Ele diz que habita nos lugares altos e santos, que nenhuma máquina humana pode atingir. E também, com o de espírito, a versão original, quebrantado, viu? Botaram oprimido, mas a versão original é quebrantado. Mas pode colocar oprimido também. E humilde. E diante que ele mora lá, e ao mesmo tempo habita com o coração quebrantado, dou novo ânimo aos abatidos, coragem aos de coração arrependido. Diante disso, preste muito bem atenção. Rasgue da sua vida a soberba da vida. Rasgue da sua vida a concupiscência da carne. Rasgue da tua vida a concupiscência dos olhos. Todos esses três itens funcionando dentro de você. Tiago vai dizer que a sua função é adúltero ou adúltera diante do Eterno. João vai dizer que o amor do Pai não está em você e você é inimigo de Deus. É muito sério, igreja. É muito sério. Então, que Deus possa abençoar em Cristo Jesus. Ainda temos 12 minutos. Alguém queira fazer alguma pergunta? Pode se manifestar. Todo mundo entendeu o estudo, igreja? Posso eu fazer pergunta? Todo mundo entendeu, não é verdade? Entendeu, irmã? Posso fazer uma pergunta? Pode? Oh, Deus amado. Então vamos lá. Quando o pecado te atrai, qual desperta mais? Qual o primeiro a despertar? A soberba dos olhos, a concupiscência da carne ou a soberba da vida? A concupiscência dos... Obrigado. Concupiscência dos olhos. Tum, a janela da... Opa, olhou. Se é teu calcanhar de Aquiles, tirou de lá. Tirou de lá. Viu? Todos nós aqui, ninguém é santo. Um desses itens é o seu calcanhar de Aquiles. Todos nós. Um tem de mais e outro tem de menos. Então, peça para o Espírito Santo, é o que nós vamos fazer nesta noite. Por favor, coloca a mão no teu coração. Diga comigo, Senhor Jesus, eu vi esse estudo. Eu saí da minha casa para ouvir esse estudo. Então, Senhor amado, em posse desse conhecimento, da soberba dos olhos, da soberba da carne, ou concupiscência da vida, Senhor Jesus, Espírito Santo, começa a trabalhar dentro de mim. Porque se eu der legalidade a um desses três itens, Senhor, eu estou se tornando inimigo de Deus.
E eu não quero isso para a minha vida. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da tua graça. Eu preciso da tua unção. Venha visitar a minha natureza humana. Ó Pai poderoso, fortalece o meu espírito. Eu quero te render graça e louvores. E eu te peço isto, em nome de Jesus de Nazaré, para a tua glória. E a igreja diz: amém. Louvado seja o nome do Senhor. Uma salva de palmas para ele, igreja. Cuidado o que os teus olhos estão vendo. Cuidado com o que a tua carne está desejando. Igreja, na geração que nós estamos, eu cheguei ao cúmulo de ouvir presbítero Júnior, uma pessoa chega assim: pastor, eu estou orando para a mulher do fulano de tal morrer, para eu casar com ele. Olha que nível o cristianismo chegou. Igreja, olha que nível o cristianismo chegou. Olha como o mundo tem entrado dentro da igreja, tá? Esse que aconteceu com um pastor amigo meu, ele pastoreia uma igreja e ele chegou: Barbosa, eu pensei que eu nunca ia ouvir tal coisa, porque ela chegou numa simplicidade. Ela se achava que ela tinha condições de ser a melhor esposa daquela pessoa. E ela começou a fazer a oração da macumba. Oração ao contrário. Olha como... E aí eu não quis dizer nada para ele, né? Para não machucá-lo. Mas a minha vontade foi dizer assim: olha, amigo, se isso está acontecendo lá na tua igreja que está pastoreando, é porque você não está ensinando. Porque se você está ensinando e uma pessoa veio com toda eu ponho disciplina. A partir de hoje, irmã, está disciplinada. Vai se converter primeiro. Viu? Então, muito cuidado. Viu? Igreja, terça-feira que vem nós vamos então estudar o terceiro inimigo do cristão, tá? Não perca. Convide as pessoas, porque estudar não é bom. Não é bom. É bom estar no culto aqui domingo, aleluia, glória a Deus, aquela coisa toda, uma mensagem profética, colocar o bilhetinho em cima da mesa, profetizar para Deus, né, abençoar, mas está sentado aí ouvindo, dá sono. Não dá sono? Dá. O cansaço do dia. Você vai, ó. Porque a tua carne não gosta. Viu? Então vamos lá, igreja. Pedido de oração. Hermes Santana, boa noite, peço oração para que o Senhor me ajude a me reconciliar com a minha esposa amada. Sou da Praia Grande. O Hermes Santana, procura uma igreja evangélica aí na Praia Grande. Se você ainda não é evangélico, porque você deu boa noite, não deu a paz do Senhor. Mas se você não for evangélico, procura uma igreja aí evangélica na Praia Grande. Aceita o Senhor Jesus e você vai ver o quanto rápido a sua amada esposa vai voltar para ti. Viu? É para a glória de Deus. Faça isso no nome do Senhor Jesus. Benha Luiz, oração para mim e meu marido Joel, para que Deus continue abençoando nossa união com amor e paz e saúde. Amém. Vinícius Jordão, membro da igreja. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Jesus Cristo. Peço oração. Sofri um acidente de moto ontem e quebrei o pulso e as 2 costelas, mas já estou em casa, me recuperando bem, graças a Deus, porque Deus é fiel. Quem é? Teve um culto que Deus usou a minha vida para falar com ele. Foi. Aí. Quem é o obreiro que pode fazer uma visita para ele? Então você, pastor Senhor, está lá. Vai lá dar um abraço nele, ora pela vida dele.
Vamos orar pelo Vinícius Jordão. Ah, sim, um moreninho magrinho. Jesus amado, Deus. Quase foi um culto público ou um culto de estudo. Eliana Rodrigues, peço oração para minha família que está em luto. Deus recolheu minha sogra Ana. A do marceneiro? Tá, Deus, vamos. Sogra Zoé, vamos orar. Irmã, ela sempre via doente, tá há um bom tempo, né? Fabiana Tavares Nascimento, oração por libertação. Elizabeth Silva, peço oração para minha irmã Arlene Aparecida da Silva, que está na UTI com câncer no fígado. O quadro é complicado, mas a última palavra é do nosso Pai soberano. Eu creio e confio. Domingas Dias Soares, peço oração pela vida da minha sobrinha Cristiane, está internada com pedras no rim. Estarei orando. Adriana dos Santos, agradecimento. No domingo passado pedi oração por Noan, de 3 aninhos. Esse eu lembro. Ele estava na UTI com os pulmões comprometidos e os médicos já iriam entubar se não reagisse ao medicamento. O pastor orou e disse que iria ter surpresa do céu. E a surpresa chegou. E Noan teve alta no dia de hoje. Toda a glória seja dada a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja conhece a Adriana Santos? Que Deus abençoe a tua vida. Amém, igreja? Vamos tirar os dízimos e oferta para a casa do Senhor nesse momento. Amanhã, quarta oração. Venha, é a última semana, venha. Pastor, eu vou chegar atrasado. Chega, tá? Quinta profética. Nós estamos com um propósito aqui. Tem uns obreiros que estão conosco jejuando. Não estamos pedindo a Deus, a nossa parte nós estamos fazendo. E se for da vontade dele, ele fará dele, tá? Na sexta oração e sábado o culto final, né? Do encerramento desses 3 meses de oração que a igreja passou. E a partir de outubro nós teremos oração só na segunda-feira. Amém, igreja? Não perca. E já te adianto, os que querem e desejam e estão consagrando, jejuando para isso, quer ser batizado com o Espírito Santo, falar em línguas, já chegando, ocupe as primeiras cadeiras aqui, tá? E terá um pastor de fora trazendo a palavra do Senhor, e nós estaremos aí pedindo ao Senhor. Eu estou pedindo a Deus 30 pessoas, no mínimo 30 pessoas batizadas com o Espírito Santo, hein? E é para a glória dele. A igreja crê? Eu creio. Pastor, isso é coisa de louco. Não, mas é mesmo, tá? No mínimo 30 pessoas batizadas com o Espírito Santo. Vai ver, quando Deus começar a primeira pessoa, a segunda, a terceira, a quarta, e aí não vai parar mais. Amém, igreja? Deus amado, isso é coisa de crente. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Louvado seja o nome do Senhor. Curve a vossa cabeça. Espírito de Deus, nesse exato momento nós iremos tirar os dízimos e oferta para a tua casa. Deus venha abençoar o teu povo. É o que eu te peço em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Tirar os dízimos e oferta para a casa do Senhor. Quem for passar o cartão é só levantar a mão. Quem for passar o Pix, está aí o número do Pix. É só passar para a glória de Deus Pai. Amém? Que Deus abençoe todos em Cristo Jesus. Estamos terminando no horário, tá? Se você quiser ter acesso a esse estudo, a partir de que momento vai estar no site da igreja? Irmã Patrícia? Amanhã já está? Então é só entrar no site da igreja, é uma área de estudo, né, irmã? Vai estar lá à disposição. Se você quiser imprimir, fazer uma pastinha em casa, faça, viu? Que isso será abençoador na tua vida, para a glória de Deus Pai. Amém? Tem alguém aqui conosco hoje nos visitando? O irmão é da onde? De camisa xadrez azul? Não ouvi. Ainda não ouvi o que você falou. Oi. Seco.
Congrega na Igreja da Graça. Ah, você ia. Aí você voltou. Ah, tá vindo aqui, tá gostando? É, que bênção. Seja bem-vindo em nosso meio. E o amigo também era da Graça. E está vindo aqui, está gostando. É a sua primeira vez, a segunda, a terceira vez. Ô igreja, como nós vamos dizer? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Só tem essas duas pessoas nos visitando. Cadê o cartão? Aqui. Todo mundo, vamos colocar de pé para dar a bênção apostólica. Eu estou achando a igreja quietinha. O estudo machucou muito? Machucou, igreja? Que se machucou muito, eu vou falar com o Pai do Céu para continuar. Que está tirando você da zona de conforto. Amém? Foi muito colírio do céu, caiu, Jesus amado, Deus Todo-Poderoso. Mas o estudo vai identificar se a gente temos a soberba da vida, ou se temos a concupiscência da carne, ou a concupiscência dos olhos, né? São um estudo assim que abre a nossa mente. Posso fazer um pedido, igreja? Posso? Quem vai entrar no site da igreja e vai dar uma lida nesse estudo durante a semana? Que bênção, louvado seja Deus. Então vamos lá, por favor, vamos fazer uma oração. Apocalipse capítulo 22, verso 11. Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Levante a tua mão para o céu, que é de lá que vem o nosso socorro. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja conosco até o arrebatamento da igreja. E todos digam: está terminado em nome de Jesus.